É Gênesis. Gênesis capítulo 15, verso 13. Deus disse a Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que a gente vai fazer agora, antes da gente dar continuidade, é organizar como se fosse uma forma didática para a gente poder estudar e apresentar isso. Ok? Então vamos lá. Primeiro, Gênesis. Vou botar aqui primeiro. Gênesis 15. Verso 13. No Gênesis 15, verso 13, o que é que Deus diz para Abraão? Que vai demorar quantos anos para a promessa se cumprir? 400 anos. 400 anos para a promessa, para o cumprimento. Ok. Qual é a promessa? Você vai herdar a terra. Olha lá o verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então, vou colocar aqui, ó, em cimazinho assim, vou botar assim, ó. Verso 7 é a promessa. É uma das partes da promessa. Então, Deus disse 400 anos para o cumprimento. Depois, ele agora vai dizer o quê? Mas Abraão, tu, verso 15, tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Então, ele está dizendo que antes, vou colocar aqui 2, antes de ele herdar a terra depois dos 400 anos, ele iria morrer. Então, Gênesis 15. Aqui a gente já pode escrever assim, ó, ressurreição, correto? Por que eu posso escrever ressurreição aqui? Porque se ele vai herdar a terra 400 anos depois, e para herdar ele já estaria morto, só havia uma forma de ele herdar a terra, que era ressuscitando. Então aqui já era a promessa de Deus da ressurreição. Ok? Só que tem um detalhe. Agora já tem que vir outro verso aqui. Para quem era essa promessa que nós vimos de tarde? Gálatas 3,16. O que é que diz lá? Quem pode ler aí para a gente? Gálatas 3,16. O que é que diz lá? Quem pode ler para a gente? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muito, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Pronto. Então, nós vimos pela tarde que a descendência aqui, então, a quem Deus disse, olhe, você, de certo, né, vai receber essa terra depois dos 400 anos. Todas as promessas, ó, você vai herdar a terra, você terá uma descendência numerosa. As promessas eram para Abraão e para Cristo. Então, você está lendo uma conversa entre Abraão e Cristo. Aí, então, nós entendemos, agora de tarde, que foi onde a gente parou, que se a promessa envolvia, né, aqui nós estamos falando do plano original. Se você colocar um título aí, ó, é até bom botar esse título, ó, o plano original de Deus. Então, Gálatas 3,16, a promessa é para Abraão e para Cristo. Só que Deus disse que 400 anos seria suficiente. Então, quando chegasse os 400 anos, era tempo de Abraão herdar a terra. E você lembra qual foi a terra que nós falamos? Qual era a terra? Em Gênesis 17. Vamos ler de novo Gênesis 17 aqui para a gente ver. Você pode anotar aí. Gênesis capítulo 17. Vamos ler juntos aí. Vamos colocar os textos bíblicos, que aí fica mais fácil depois da gente ver. Gênesis 17, verso 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Primeiro ponto,
Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua. Se a aliança que Deus estava dizendo que estava fazendo com Abraão era perpétua, Abraão tinha que ser perpétuo, é ou não é? A aliança entre a gente. A aliança era perpétua, correto? Ou seja, era algo eterno. Olha a continuação do verso 8, para você perceber isso de forma mais clara. Gênesis 17, verso 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Queridos, com este verso 8, vai ficar ainda mais claro o que nós estamos falando, que era Abraão e Cristo. Veja só. Quando ele diz, e te darei a ti, esse ti aqui é quem? Abraão. Abraão está incluído na promessa? Está. A ti e a tua descendência. Quem é a descendência? Cristo. Então vamos traduzir aqui, transliterar o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, eu darei para você, Abraão, e para Cristo depois de ti. Para Cristo, a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua. Perpétua é o quê? Eterna. Eterna possessão. E ser-lhes-ei o seu Deus. Então, a promessa, quando Deus falou da terra, Abraão estava incluído ou era só a descendência de Abraão que estava incluída? Você percebeu que no verso 8 está explícito, está claro que a promessa tinha que incluir Abraão? Então, olha só. No verso 8, ele diz aqui, e te darei a ti e a tua descendência. Queridos, preste atenção. Faz sentido você pensar que se Abraão estiver fora, a promessa vai se cumprir? Abraão tem que estar dentro. Se Abraão não estiver incluído na promessa, se ele não herdar, a promessa não se cumpriu. É isso que Deus está falando aqui. Então, Abraão está incluído na promessa. E a promessa é para que a terra estivesse na mão dele perpetuamente. Para ele ter a terra perpetuamente, a terra tem que ser eterna e Abraão tem que ser eterno, correto? Pronto. Diante de tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, quando Deus disse, Abraão, em 400 anos, você vai herdar a terra. Isso significa o quê? De Abraão, eu vou escrever aqui, mas isso aqui eu vou apagar. Abraão está aqui. Qual é a única maneira em toda a Bíblia que Deus ensinou que a terra vai ser renovada? Quando isso vai acontecer? Na volta de Jesus. Então, Deus está dizendo, Abraão, você vai herdar a terra em 400 anos. Mas a única forma de Abraão herdar é ele ressuscitando. Mas os mortos, de acordo com 1 Coríntios 15 e Tessalonicenses 4, 16, só podem ressuscitar quando? Na volta de Cristo. Então, queridos, o plano original de Deus era que entre Abraão e Cristo, entre a volta de Jesus, se daria, como a gente viu de tarde, 400 anos. Por isso que quando o povo passou o Mar Vermelho, ele falou, Senhor, o Senhor vai nos colocar no santuário que suas mãos estabeleceram. O santuário, de acordo com Hebreus 8, verso 1 e 2, diz que é bom a gente ler, porque você vai anotar, né, para depois você também poder explicar isso melhor. Hebreus capítulo 8, vamos ler juntos. Verso 1 e 2, diz assim, ó. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, quando o povo no Mar Vermelho gritou aquilo, Senhor, o Senhor vai nos colocar naquele santuário que o Senhor fundou. Que santuário era esse? O santuário celestial. Então, a esperança deles era essa, de que eles sairiam do Egito e iriam entrar lá. E nós vimos que isso não aconteceu. Então, entre Abraão e a volta de Jesus deveria ser apenas 400 anos. O que isso significa, meus amados? Que se a fé de Jesus estivesse no povo, todo o grande conflito seria finalizado dentro dos 400 anos. E aí vem a pergunta que a gente comentou de tarde, né?
Mas e Jesus? A primeira vinda, como é que ele vai vir pela segunda vez se ele nem veio a primeira vez ainda? Se você compreendeu agora que tudo se daria em 400 anos, isso significa o quê, queridos? Que a primeira vinda do Messias seria feita o quê? Em algum desse ponto aqui, ó. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber? Porque, olha, se o ponto de partida é aqui a promessa de Abraão, e tudo tem que se cumprir, Deus disse, a ressurreição tem que acontecer 400 anos depois, a primeira vinda do Messias seria quando? Em algum ponto que a gente não sabe qual, dentro dos 400 anos. E depois que o Messias viesse aqui, pouco tempo depois, já seria a segunda vinda, ou seja, entre a primeira vinda do Salvador e a segunda, seria rápido. Então veja, aqui nós estamos falando do plano original. O plano original aconteceu? Não. Então, queridos, quando nós estamos falando do plano original, nós temos que lembrar sempre, olha, o que nós estamos falando aqui não se cumpriu como deveria. Por isso que o título é o quê? O que deveria ter sido. Nós vamos ver aqui para você perceber. Olha o que o Espírito de Profecia vai dizer sobre esse primeiro ponto que nós estamos tratando. Olha o que ela diz. Patriarcas e Profetas, página 364. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus, conforme fora dada a Adão depois de sua queda, olha o conceito eterno. Já vem desde Adão. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus, conforme fora dada a Adão depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. Ponto. Então, circuncisão era para existir? Não. Outra coisa. E se os descendentes de Abraão, olha isso, gente, preste atenção. Se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Era para o povo ter ido para o Egito? Era desígnio original de Deus isso? Não. Agora ele diz, teriam conservado na mente a lei de Deus e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. Vocês estão vendo isso? Era necessário tudo aquilo? Não, não era necessário. Porque tudo que Deus queria trazer para o homem, ele trouxe no concerto com Abraão. Não tinha necessidade nenhuma de levar o povo para o Sinai. Eles só foram levados para lá, só aconteceu isso, por quê? Por causa da incredulidade e do afastamento de Deus. Se a lei tivesse sido guardada no coração, eles não seriam levados a ver a lei sendo gravada em tábuas de pedra. Então, veja só. E se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. Percebeu, queridos? Não ia ter necessidade de nada disso, por quê? Porque estava tudo aqui. Não precisava disso. Só que, quando chegou os 400 anos, aí vamos agora para aquilo que a gente já falou de tarde também, mas estamos pontuando aqui, ok? Veja, só que quando chegou os 400 anos, lembra que nós lemos Estevão falando? Vamos ler aqui Atos 7,17. Nós vamos caminhar nessa história, queridos, e a gente vai falar de cada personagem dentro desse contexto, para você perceber que eles sabiam disso aqui. Olha só. Vamos abrir Atos de novo, 7,17. 17, na verdade, é mais à frente, né? Vamos começar daqui, ó, no verso 1. A gente leu o verso 2, não foi? Então, verso 2 diz assim, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Daqui a pouco a gente vai voltar para Estevão. Mas olha o que Estevão diz no verso 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito.
Então, no verso 17, quando ele diz, aproximando-se, porém, o tempo da promessa, qual era o tempo da promessa? O fim dos 400 anos. Deus prometeu a Abraão aqui, e quando chegou no fim dos 400 anos, Deus se lembrou. Lembra que nós lemos pela tarde? Deus falando assim, olha, Moisés, eu agora tenho me lembrado da aliança que eu fiz com Abraão. Ou seja, porque quando Deus chamou Moisés, os 400 anos já iriam finalizar. Então, mas quando chegou no fim da promessa, é o que Estevão está dizendo ali no verso 17. Quando chegou aqui, já em cima do cumprimento, Deus disse, Moisés, vem agora que eu vou te chamar. Tem uma obra para fazer. E aí Moisés ia ser o libertador para levar o povo de volta. E qual era a esperança do povo? Dali para o céu, para herdar a terra. Só que, é o que nós vamos ver agora. A promessa que Deus tinha feito é que no fim dos 400 anos, Abraão ia herdar a terra renovada. Abraão e Cristo. Então, dentro desse período, o Messias poderia ter vindo em algum ponto aqui, e anos depois, ele retornaria. Isso aconteceu, queridos? Não. Não. Muitas coisas diferentes passaram a acontecer. Agora, lembre-se só, tudo que iremos falar a partir de agora é o plano original. E vocês vão ver que os textos que nós vamos ver a partir de agora, a gente até comentou alguns pela tarde, mas eu vou fazer questão de ler. Todos que nós vamos ler, vocês vão perceber que eles entendiam que esse era o plano. Assim como nós, adventistas, entendemos que o plano original era Jesus voltar em 44, depois em 88, e nós estamos aqui até 2024. Olha só. Nós comentamos pela tarde de um homem que pediu para levar os ossos dele. Quem foi? Onde é que está essa história de José? Nós vamos ler um detalhe específico aqui. Quando ele vai perto de morrer, o que é que ele pede? Olha só, olha para o último capítulo aí de Gênesis, Gênesis 50. Vamos ler aqui o verso 21. Aqui é verso 23, para a gente falar de José. Viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Pare para pensar, queridos, vamos ver aqui. José disse assim, você vai ter que me jurar que você não vai deixar meu osso aqui no Egito. Agora pare para pensar. Se José não esperasse que ele também ressuscitaria, você acha que ele pediria para transportar os ossos dele para lá? Que sentido faria isso? Mas como ele entendia que ao final dos 400 anos Deus visitaria o povo dele, e ele sabia do plano original, ele disse, olha, levem meus ossos, sabe por quê? E quando Deus visitar vocês, os mortos vão ressuscitar, e eu vou ressuscitar junto com vocês. Leve meus ossos. Então a crença de José era, Deus está chegando já ao ponto, ele vai fazer o que ele prometeu a Abraão. Abraão vai herdar a terra, e eu sou descendência de Abraão também. Eu vou herdar junto com vocês, então leve meus ossos, não me deixe aqui não. Então José pede e diz, olha, por favor, foi Gênesis 50, não foi? A gente leu os versos 23 a 26. Gênesis 50, 23 a 26. Então ele disse, olha que interessante, gente. Pense que coisa linda não seria. Ele disse, leve meus ossos. Se o povo, como a gente leu de manhã ou de tarde, se o povo tivesse realmente ido avante naquela fé, eles ainda com os ossos de José, eles teriam a capacidade de ver José ressuscitar na frente deles ali, junto com Abraão e todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o desígnio original era esse, José sabia. Agora, vamos ver o apóstolo Paulo. Tem gente que se pergunta, né, será que foi Paulo que escreveu Hebreus ou não? Mas ele não te fala, Paulo que escreveu Hebreus. Então, Hebreus aqui, o apóstolo Paulo, olha o que ele vai dizer em Hebreus capítulo 11. Vamos ler aqui para a gente entender isso. Hebreus capítulo 11. Gente, será que o que a gente está falando aqui, para nós adventistas hoje, é tudo quase que uma novidade, né? Por quê? Porque a mensagem 88 foi trazida, esses livros, Satanás faz de tudo para que o povo adventista não ouça, é ou não é? Ele cria várias coisas, toma cuidado,
Ó, os mensageiros isso, eles isso e aquilo outro. Faz de tudo para que você não tenha contato com essas coisas. Mas será que lá atrás, esses homens aqui, Abraão, Isaac, Jacó, José, será que o que a gente está falando aqui, eles não entenderam? Claro que eles entenderam. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Hebreus. E a gente vai ver isso mais à frente aqui também. Ó. Hebreus capítulo 11. Olha só o que ele vai dizer aqui mais à frente. Ó. Sobre Abraão. Aqui o verso 17. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Esse é um dos pontos. Mas volte um pouquinho aí para o verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de quê? De longe. Preste atenção nisso. E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam o quê? Uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Isto é, qual que eles desejam, queridos? A celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, olha só. Quando ele vai falar aqui de Abraão, porque ele começa no verso 8, olha o que ele diz aqui no verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Agora preste atenção no verso 10. Aqui que está a chave. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é quem? Deus. Queridos, vamos voltar para Gênesis aqui. A Bíblia está dizendo isso para nós, olha só. Volta para Gênesis agora. Hebreus 11:10 disse que Abraão esperava qual cidade? A cidade celestial. Mas quando você lê Gênesis aqui, olha só, Gênesis 17. Vamos ler novamente aqui. Gênesis 17, verso 8. Eu te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações. Quando Abraão ouviu isso, você acha que ele entendeu um pedacinho de terra em Canaã? Ou ele entendeu a terra mesmo? Terra. Qual era a terra que ele estava esperando? A nova terra. Quando Deus falou a Abraão, a terra eu vou lhe dar, era a terra mesmo, terra. Você sabia que a própria Bíblia vai confirmar ainda mais para a gente isso? Deus disse que Abraão ia herdar a terra, sim ou não? A promessa é que ele seria herdeiro da terra. Mas olha como Paulo, nós colocamos aqui, olha que coisa tremenda, gente. Tem em vários lugares da Bíblia isso. Olha só. Então, eu vou colocar aqui, 5. A fé de Abraão, qual era? Ele esperava a nova terra. Hebreus 11, verso 10. Só que a promessa é que ele seria feito herdeiro da terra. Mas olha como o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, ele próprio vai interpretar a promessa para a gente. Para quando você lê terra, você não dizer, não, terra era um pedaço de Canaã. O próprio Espírito Santo vai dizer como interpretar essa terra que Deus falou para Abraão. Abre em Romanos capítulo 4. E você vai ver o próprio Espírito Santo dizendo para você, meu filho, preste atenção, meu filho, quando você estiver lendo Gênesis, é isso aqui que eu quero dizer. Verso 13. Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro da terra. Mas olha a palavra que ele fala em Romanos 4:13. Quem pode ler em voz alta para a gente? Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência houve a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Vocês prestaram atenção? No Antigo Testamento a palavra usada foi terra. Mas Romanos 4:13 diz que Abraão, a promessa é que ele seria herdeiro do mundo. Olha que diferença, gente. A promessa é que Abraão seria herdeiro do mundo. Então, quando Deus disse a Abraão, em 400 anos você vai ser herdeiro do... É esse o plano original.
Tá claro agora? Tá ficando cada vez mais claro? Vai ser herdeiro do mundo. Essa é a promessa. É isso que deveria ter acontecido. Abraão ser tornado herdeiro do mundo. Só que os israelitas não entenderam isso. Eles entenderam que a terra, o plano original, por isso nós estamos falando de plano original, porque o que aconteceu de verdade foi por outro caminho a história. Mas nós estamos aqui no plano original. Só que os judeus não entenderam isso. Por quê? Quando eles mataram Estevão, olha o que Estevão explicou, que fez eles ficarem com raiva. Isso que nós estamos falando aqui, queridos. Se eu tivesse com vocês aqui agora, nesse exato momento, há 2000 anos atrás, e eu tivesse com esse mesmo quadro explicando isso aqui, eu ia ser apedrejado agora. Porque vocês vão ver que o que Estevão falou foi exatamente isso aqui. Ó. Vamos ler aqui para você ver. Vamos ler Atos capítulo 7, quando ele se refere a Abraão. Ele simplesmente quebrou todas as expectativas, toda a teologia judaica com relação ao cumprimento da promessa, em relação aos concertos. O que Estevão faz aqui é um tratado sobre os concertos, porque olha só, vamos ler novamente o verso 4 agora. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Aqui já começa o primeiro ponto. Verso 5. Queridos, pense comigo. Se a promessa fosse só uma questão terrestre e momentânea, os judeus eles entendiam que a terra de Abraão era aquela terra ali, o quadrado ali de Canaã. Se fosse realmente isso, Estevão seria um dos maiores hereges. Quando ele falou isso aqui no verso 5. E ele foi considerado um extremo herege. Porque olha como ele já tocou no ponto central da teologia. Deus prometeu a Abraão que ele ia herdar essa terra. Abraão não herdou nem o espaço de um pé. Ih, rapaz. Já começou aí. Exatamente. Como é que vocês creem que Deus deu essa terra para Abraão? Porque assim, na mente do judeu que ouviu isso, ele está dizendo o quê então? Então Deus não cumpriu a promessa, Deus é mentiroso. Verso 5. Olha o que Estevão está dizendo. Deus não deu herança a Abraão nessa terra aqui, gente. Então ele está dizendo, não é isso que vocês estão pensando, não. Não tem nada a ver com o que vocês estão falando, que é terra física. Por quê? Porque ele diz, ó, não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Até quando Sara morreu, Abraão teve que fazer o quê? Oh, mas se você é o dono de tudo, você vai precisar comprar um pedaço? O que Estevão está dizendo? Não era ali. Não era aqui, não é isso aqui. O próprio Abraão, quando Deus fez a promessa, ele foi para lá dizendo assim, agora isso aqui é tudo meu. Cheguei, vou mandar em tudo aqui. Foi isso que ele fez? Não, pelo contrário. Ele foi como peregrino e estrangeiro. Como é que você vai ser considerado estrangeiro em sua própria terra, gente? Abraão seria estrangeiro? Se a terra física fosse dele ali? Não. Ele era peregrino, porque Hebreus 11 fala que ele esperava o quê? O que foi que ele entendeu da promessa? Qual era a cidade dele? Qual era a terra dele? A celestial. Tá dando... Hã? É muito claro, não é? Então, essa era a fé dos patriarcas. Era isso que eles esperavam. Era isso que eles almejavam. Por isso José disse, gente, os 4 anos já vai bater. Nem deixem meus ossos aqui, porque daqui que vocês cheguem lá, Deus vai me ressuscitar também. Então, essa era a fé deles. Vamos ver mais detalhes agora. Agora você vê o seguinte, então, se tudo aconteceria em 400 anos, então Deus resolveria toda a história do pecado em 400 anos. O Messias viria nesse período, seria morto provavelmente por algum faraó, alguma coisa assim, e depois ele subiria ao céu para esse santuário, faria a intercessão, e no final dos 400 anos, Abraão e todo o povo de Israel subiria para morar para sempre com Deus. Essa é a história que aconteceu? A maior prova é quem está aqui, né? Agora, nós vamos entrar na realidade do que realmente aconteceu. E aí você vai começar a entender que realmente, queridos, Deus ele é um Deus muito misericordioso e muito perdoador. Porque a gente vai ver a forma que Deus começou a lidar com o ser humano. Por quê? Era para ter sido assim, mas não foi. Em vez do povo, quando bateu os 400 anos,
Em vez do povo ir para o Monte Sião, em vez de eles terem vivido tudo o que deveria ter vivido para se salvarem, eles tiveram que fazer o quê nesse período? O que aconteceu com o povo? Eles foram para onde? Eles foram para o céu? Teve todo esse relato que você vai ler no livro de Êxodo. Eles se afastaram tanto que a promessa foi adiada. As promessas de Deus, muitas delas, muitas profecias, elas são o quê? Que o Espírito da Profecia fala? Condicionais. Então isso é muito importante. Por quê? Porque essas perguntas que a gente tem na mente já, por exemplo, mas e como é que seria Cristo? Como é que viria? Você já percebeu que ele viria dentro daquele período, correto? A primeira e a segunda vinda. Mas peraí, e como é que fica a estátua de Nabucodonosor? Não é? Como é que fica essas coisas, gente? Como é que ficaria tudo isso? É simples de a gente entender. Vamos perceber o seguinte. Se as promessas são condicionais, vamos perceber agora o que era, né, o que deveria ter sido e agora o que foi. Se as promessas são condicionais, né, e Deus fixou ali aquele período, mas o povo não se preparou, isso já aconteceu na história adventista várias vezes. Era para ele voltar em 44, o Espírito da Profecia fala, né? Ele fixou ali, ó, até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. A purificação do santuário era para ser rapidíssima. E Jesus voltaria naquele período. Voltou? Não. Passa-se 40 anos na igreja adventista. A mensagem do selamento começa em 48. Passa-se 40 anos, você chega em 1888. Deus deu 40 anos para a igreja, de novo. Chega em 1888, ele manda agora uma mensagem que depois de 40 anos, pode botar o povo dentro de Canaã. O povo entrou em Canaã? Não. E aqui estamos nós ainda hoje. Mas isso já é desde o passado. Então veja que Deus, várias vezes na história foi assim. Poderia ter acontecido, tinha tudo para acontecer, mas pela incredulidade não aconteceu. Mas nós vamos chegar no que a gente falou de tarde, né? Na data limite, mas no tempo do limite, né? Mas veja só, nós estamos entendendo como foi a história. Porque tudo isso impacta na visão dos concertos. Então, como a gente vai entender as profecias de Daniel? Porque tudo isso falava de tempos. Falava ou não falava? Ó, até 2.300 tardes e manhãs. Ó, preste atenção nisso aqui. Você percebeu que quando Deus levantou Moisés, ele disse, Moisés, é o seguinte, Moisés, eu levantei você porque está chegando, eu lembrei da minha aliança. Ou seja, vamos colocar aqui como se fosse assim, ó. O ano 0 é quando Deus falou a promessa. E o ano 400 é o ano da libertação. Então Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, chegou a hora, Moisés. Eu levantei você porque está chegando o ano 400. Agora é a hora da libertação. A partir daqui, digamos que está no ano 400 aqui. 400 depois da promessa, né? Tinha alguma profecia de tempo daqui para frente? Não. Deus disse a Abraão assim, ó, vai ser 400 anos e ponto. Foi ou não foi? Pronto. Tinha mais outra profecia de tempo dali para frente? Não. Então, olha que coisa. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quem veio primeiro, Noé ou Abraão? É uma pergunta. Então, ó, quando você olha para a Bíblia, você vê, por exemplo, quando é que Deus fala sobre tempo? Primeira vez você vê lá em Gênesis 6. O que é que Deus disse? Meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, Deus ali deu uma profecia de tempo. No dilúvio, não deu? Ok. Mais à frente, aí vem Gênesis 15. 400 anos de peregrinação aos descendentes de Abraão. Se você quiser anotar, pode anotar. Ó. Eu vou anotar isso aqui. Para a gente chegar. Porque aí vai resolver agora toda essa questão disso. E aí a gente vai entrar para mostrar que o concerto eterno, então, deveria ser vivido aqui. Ó. Ou Jesus vai voltar para buscar um povo que vive na velha aliança? Jamais. Olha o que o Espírito de Profecia fala. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando seu caráter estiver perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-lo como seu. Isso é só para agora nos últimos dias ou era isso verdade aqui também? Aqui era verdade. Jesus queria um povo pronto, sim ou não? Se o povo não está pronto, ele pode voltar? Não. É condicional. Entende? Então, quando nós olhamos isso aqui, para essa estrutura que Deus vai montando na história, você vai perceber que
Primeiro ponto, então vou botar aqui, ó, os tempos. Você pode anotar aí os versos, ó. Veja, primeiro, o dilúvio, Gênesis 6:3. Eu não vou colocar aqui porque está ali em cima, você pode anotar no seu caderninho aí. Os tempos, então, Gênesis 6:3, depois 400 anos com Abraão, e aí vem o que o irmão perguntou, ó, 430 anos de permanência no Egito, Êxodo 12, 40 e 41. 40 anos de peregrinação no deserto, Números 14, 33 e 34. Após a incredulidade do povo em Cádiz Barneia, Deus decretou: os vossos filhos serão pastores no deserto por 40 anos. Era para ser isso? Não, porque foi após a incredulidade deles. Aí Deus, agora é 40 anos. Aí depois, em Jeremias, veio o 70 anos de cativeiro babilônico. Agora veja, ó, na cronologia, se isso aqui tivesse acontecido, você acha que isso aqui aconteceria? 70 anos de cativeiro babilônico? Claro que não. Porque não haveria necessidade. Porque se tudo já se cumpriu lá atrás, para que vai ficar 70 anos em Babilônia? Então, ou seja, a incredulidade vai postergando as coisas, só que aí o inimigo vai ganhando espaço, e ele vai ganhando espaço, e ele vai piorando o cenário, queridos. Então, eu vou mostrar para vocês, lembra que eu falei que teve um homem na história que cometeu um erro terrivelmente gigantesco? Ele nem sabe disso. Olha só. Aí depois vem os 490 anos, 2.300 tardes e manhãs. Novamente, se o povo tivesse a fé de Jesus ali, ia ser necessário isso aí? Não. Queridos, se vocês forem olhar as histórias do Antigo Testamento, você vê que sempre o diabo atuou para postergar ao máximo. Tudo, em todas as histórias. Deus atuando para terminar, mas isso vai ser a pregação do Jonathan. Deus atuando para terminar e o Satanás sempre querendo postergar mais. Por quê? Quanto mais tempo ele posterga, mais gente ele tira das costas dele. Você compreende essa fala? Porque quando o milênio acontecer, que em Levítico 16 fala que o sumo sacerdote vai chegar, colocar a mão sobre o bode, e isso significa o quê? A transferência do pecado dos justos que estava registrado no santuário para quem? Para Satanás. Então, se ele consegue fazer você se perder, você é seu pecado e ele está livre dessa carga de seus pecados. Então, quanto mais gente ele conseguir colocar para se perder, mais leve vai ser para ele. Leve entre aspas, né? Porque coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se em cada tempo, quer ver um exemplo? Se Jesus voltasse em 1890, haveria a Primeira Guerra Mundial, queridos? Haveria a Segunda Guerra Mundial com tantas milhões de mortes? E essas guerras que estão acontecendo hoje, haveria tudo isso? Já teria sido aí tirado 130 anos de sofrimento. Então, quando nós olhamos para isso... Agora, então, por que aconteceu, por exemplo, a questão de Daniel? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. O tempo foi passando e Deus, gente, olha só que coisa. Deus fica triste, porque Deus queria terminar logo essa história. Mas ele também, isso é difícil de entender, porque aí entra a questão da soberania de Deus e da liberdade que Deus dá aos seus filhos. Deus quer fazer, ele mostra a vontade dele, mas muitas vezes você não tem a mente de Cristo. E Deus permite que você leve aquilo, para você, no final das contas, ver a loucura que é, não foi o que ele fez no Sinai? E ele foi permitindo e permitindo, mas uma das histórias mais chocantes eu vou mostrar para vocês agora. Por quê? Porque o erro de um homem foi fatal, queridos, fatal para nós. Ele fez com que a história do mundo demorasse muito mais do que deveria. E quem é esse homem? Eu vou ler para vocês aqui agora. Olha o que ela diz em Profetas e Reis, página 344. Olha o que ela diz. Nos férteis vales do Tigre e do Eufrates, habitava um antigo povo que, embora nesse tempo estivesse sujeito à Assíria, estava destinado a governar o mundo. Havia entre o seu povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, ficaram grandemente maravilhados. Que história é essa? Ezequias. Ezequias, em Isaías 38, ele está terrivelmente doente e ele vira para a parede, ora, começa a chorar. Por favor, Senhor, o Senhor tem visto como eu tenho andado nos seus caminhos e tal. Aí Isaías, que já tinha dito para ele, né? Põe tua casa em ordem porque você vai morrer.
Quando ele começou a chorar e orar, o que Ezequias fez? Deus falou, volta. Voltou e concedeu a Ezequias mais quantos anos de vida? Mais 15 anos. E aí que foi a questão. Por quê? Ele pediu um sinal. E ele pediu para que acontecesse isso. Então, foi uma coisa, queridos, olha só o que Deus fez por um homem. Deus afetou a terra inteira, meu amigo. E aí, quando lá do outro lado, os astrônomos, esse povo de outras religiões, viram acontecendo e falaram, o que está acontecendo aí? Que isso? Eles ficaram, o que é que ele fala que eles ficaram? Grandemente maravilhados. E o seu rei, Merodach Baladã, tendo sido informado de que esse milagre se realizara como um sinal ao rei de Judá, de que o Deus do céu lhe havia assegurado nova etapa de vida, enviou embaixadores a Ezequias, a fim de com ele se congratular por seu restabelecimento e se informar, se possível, mais a respeito do Deus que realizava tão grande maravilha. Olha só, veja que a coisa se espalhou, ele se espalhou. Não tinha internet, não tinha rádio, e do nada, do outro lado, já chegou que o homem aqui foi curado e foi Deus que operou e já chega em tudo que é lugar. Sem os meios que a gente tem hoje. E aí o homem falou assim, sério? Aquilo ali foi porque um rei pediu uma cura e o sol fez isso por causa de um rei? Que negócio é esse? Bora lá pra gente saber que Deus é esse aí. E eles foram. Aí olha o que o Espírito de Profecia fala. A visita desses mensageiros do governante de tão distante terra dava a Ezequias a oportunidade de celebrar o Deus vivo. Quão fácil lhe teria sido falar-lhes de Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada. Quando todas as outras esperanças haviam desaparecido, que momentosas transformações poderiam ter ocorrido? Poderia! Tá vendo? Era o plano original. Deus já tinha esperado centenas de anos a mais. Deus falou, agora eu vou chamar a atenção das nações vizinhas, vou fazer a cura em Ezequias, vou colocar o sol para dar testemunha e vou trazer esse povo de lá. Para quê? Ezequias, sua coisa agora é só testemunhar, Ezequias, só isso. Só falar. Aí ele diz, que momentosas transformações poderiam ter ocorrido caso esses pesquisadores da verdade, vindos das planícies da Caldeia, fossem levados ao conhecimento da suprema soberania do Deus vivo. Mas o que aconteceu? Mas o orgulho e a vaidade tomaram posse do coração de Ezequias, e em exaltação própria expôs aos olhos cobiçosos os tesouros com que Deus havia enriquecido o seu povo. O rei, aí a Bíblia fala, né? Lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha isso aqui, ó. Cadê Deus? Ele nem fala de Deus, ele só aqui, ó. Tenho essas armas aqui, ó quanto ouro eu tenho, ó o que eu consegui fazer, olha minhas conquistas, minhas estratégias, meu plano, olha só, olha o que eu fiz, olha como eu sou poderoso, olha só, eu fui curado porque eu sou isso tudo. Eu. Não foi para glorificar a Deus que ele assim procedeu, mas para fazer o quê? Exaltar-se aos olhos dos príncipes estrangeiros. Nossa, Ezequias, você é o tal. Rapaz, era isso que ele queria. Qual foi o resultado? A visita dos embaixadores a Ezequias foi um teste de sua gratidão e devoção. O relato diz, olha o que a Bíblia fala. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Veja que para pedir a cura, ele falou, Senhor, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho feito isso e tal. Era verdade. Só que aí Deus fez, ok, você falou tudo isso, de fato, isso é verdade. Mas eu vou permitir você passar por essa situação para provar seu coração, para saber se é isso mesmo. E ele passou no teste. E olha como isso vai afetar a nossa vida, olha só. Tivesse aproveitado a oportunidade que lhe era dada de testemunhar do poder, bondade e compaixão do Deus de Israel, o relatório dos embaixadores
teria sido como luz espancando as trevas. Mas ele se engrandeceu a si mesmo, acima do Senhor dos Exércitos. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Aí ela diz, ó, quão desastrosos os resultados que se deviam seguir. A Isaías foi revelado que os embaixadores que se retiravam estavam levando consigo um relato das riquezas que tinham visto, e que o rei de Babilônia e seus conselheiros planejariam enriquecer seu próprio país com os tesouros de Jerusalém. Olha o resultado agora. Olha só, se ele fala de Deus, os babilônios iam voltar e dizer assim, ó, o Deus de Ezequias fez o que fez por ele. Não podemos nos meter com esse Deus. Você acha que Babilônia ia querer invadir Israel, Jerusalém? Nunca. Ela disse que a luz teria espancado as trevas, mas pela atitude de um homem, pelo orgulho de um homem, pela vaidade de um homem, esse erro dele fez com que eles voltassem e aí sim eles disseram, vamos invadir Jerusalém. E aí todo o relato que você vê de Daniel, daí para frente, foi por causa do erro de um homem, queridos. Vocês entendem isso? O erro de um homem fez o que fez. Será que ele tinha noção do que ele estava fazendo? Aí sim, o que era para ser 400 anos, que já tinha passado centenas de anos, aí quando Nabucodonosor, né? Agora, depois com esse relato, mais à frente, Nabucodonosor vem, leva tudo, saqueia tudo. Quando Deus mostra para Daniel o resultado desse erro e do afastamento do povo em geral, o anjo pergunta, até quando, Senhor, vai ser isso? Os próprios anjos perguntam, Senhor, mas está demorando demais. Vai ser até quando? Aí Deus vai e fala, até 2.300 tardes e manhãs. Será que Deus falou isso com alegria? Gente, olha o que um momento, quando você não está consagrado a Deus, quando você retém o seu eu e não permite que a justiça de Cristo lhe transforme, olha as consequências. Por causa desse erro, milhares pereceram nas mãos de Nabucodonosor. E aí, o que era para ser de uma forma, a história caminhou por outra, completamente diferente. Deus aí teve que mostrar, ó, a história era para ser assim. Como não foi, agora a Babilônia vai vir invadir Israel, vai tomar Israel nas mãos, vai saquear o templo, vocês vão ficar lá durante não sei quantos anos na mão deles, depois vai vir a Medopécia, depois ainda vai vir Grécia, depois vem Roma, depois vem outro. Que coisa. Tomado de remorso, Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Mas a má semente, olha só o que ela diz agora, mas a má semente havia sido semeada, e no devido tempo iria produzir uma colheita de desolação e AIDS. Se você planta milho, depois se arrepende, se aquela semente não for tirada, você vai colher milho. E a semente que Ezequias plantou no coração dos babilônios, ele até se arrependeu, mas no coração dos babilônios, aquilo ali ia durar agora séculos. Você vê que esse nunca foi o desígnio original, mas a história acabou seguindo esse curso. Por que Deus permite, queridos? É uma coisa que só na Nova Terra a gente vai entender. Só lá nos 1000 anos, né? Deus não poderia dizer assim, né? Já sei que se eu curar Ezequias, vai dar no que vai dar. Não vou curar. É melhor você morrer agora e morrer salvo do que você ser restaurado e detonar tudo, Ezequias. Por amor de nós. Essa não é o nosso pensamento humano. Mas se você parar para pensar, a gente pensa que a gente é melhor que Deus em tudo. Quer ver um exemplo? Por que Deus criou Lúcifer? Se ele sabia que Lúcifer ia... Se ele sabe de tudo. Queridos, Deus é amor. Um dia, Eliot fala, né? Um dia ele esclarecerá tudo. Ele vai explicar. A essência dele é o amor.